Bom, agora a gente vai ver uma das mais importantes aplicações de derivada, que é na construção de gráficos. A gente tem um roteiro, que a gente não precisa segui-lo à risca, mas ele é uma orientação, que é o seguinte: em primeiro lugar, em geral, a gente encontra o domínio da função. O que é domínio da função? Domínio são os valores do x, né? São os valores que o x pode assumir na função. Então, isso aqui... Domínio são os valores de x na função. Depois a gente encontra os pontos onde a curva intercepta os eixos. Para a gente encontrar onde a curva intercepta o eixo x, a gente faz y igual a zero. E para encontrar, vamos iluminar isso aqui, para encontrar onde intercepta o eixo x, a gente faz y igual a zero. E onde intercepta o eixo y, a gente faz x igual a zero. A gente nem sempre consegue encontrar esses pontos, porque algumas vezes, quando a gente iguala o y a zero, a gente recai numa equação muito complicada que a gente não vai conseguir resolver. Se a gente não conseguir, ok, sem problemas. Mas a gente sempre tenta encontrar esses pontos. Depois, as assíntotas. Para a gente procurar a assíntota horizontal, a gente faz o limite da função quando x tende a mais ou menos infinito. Se esse limite der uma constante, então é porque a gente tem uma assíntota horizontal por y igual a essa constante. Para procurar a assíntota vertical, a gente faz o limite da função quando x tende a a, sendo que, deixa eu iluminar aqui isso, o a é uma restrição ao domínio da função, né? Se esse limite der mais ou menos infinito, então a gente tem uma assíntota vertical por x igual a a. Depois a gente analisa o crescimento da função. Como assim o crescimento da função? É a gente verificar onde a função é crescente e onde ela é decrescente. Daqui a gente tem que f é crescente, onde a derivada é positiva, e a função é decrescente, onde a derivada é negativa. Depois a gente avalia os extremos relativos, máximos e mínimos locais, que a gente pode fazer isso pelo teste da primeira derivada, que envolve o crescimento da função, ou pelo teste da segunda derivada, que envolve a concavidade, né? E aí, justamente por último, vem a concavidade, que é dada pelo sinal da segunda derivada. A concavidade está para cima quando a segunda derivada é positiva. E a concavidade está para baixo quando a segunda derivada é negativa. Bom, então vamos ver aqui um exemplo. A gente quer construir o gráfico dessa função do quarto grau, 3x à quarta menos 8x3 mais 6x2 mais 2. Primeira coisa, domínio. A gente não tem nenhuma restrição ao domínio dessa função, porque o x pode assumir qualquer valor aqui. Ele pode ser zero, pode ser positivo, pode ser negativo. Então, o domínio dessa função é todos reais. E aí, se a gente não tem restrição ao domínio, se não tem restrição ao domínio, então não tem assíntota vertical. Porque observe que se houver assíntota vertical é justamente por uma restrição do domínio, né, que é assinalado aqui em rosa, né? Então, se a gente não tem restrição do domínio, então não tem assíntota vertical. Bom, agora a gente tenta encontrar os pontos onde essa função corta os eixos. Só que aqui, quando a gente faz y igual a zero, a gente recai numa equação do quarto grau que a gente não consegue resolver. Isso aqui, ó, deixa eu escrever aqui. Quando a gente quer interseção com eixo x, a gente faz y igual a zero. Portanto, a gente chega em 3x à quarta menos 8x3 mais 6x2 mais 2 igual a zero. Que é uma equação do quarto grau, mas que não é biquadrada. Então, essa equação aqui do quarto grau, a gente não consegue resolvê-la algebricamente. Então, a gente vai buscar, deixa, e a gente vai procurar a interseção com eixo y. Interseção com eixo y é quando x é zero. Aí, substituindo x por zero, vai ficar
f de 0, que vai zerar tudo e vai dar o termo independente, que é 2. Então, a gente já tem aqui o primeiro ponto da função, que é o ponto 0, 2. Vamos assinalar isso para depois a gente encontrar. Então, a gente corta o eixo. Próxima coisa. Encontrar a assíntota. A assíntota vertical a gente já sabe que não tem, vamos procurar a assíntota horizontal. A assíntota horizontal é avaliar o limite quando x tende a mais ou menos infinito. Então, o limite dessa função, 3x² menos 8x3 mais 6x2 mais 2, quando x tende a mais infinito. Bom, se a gente pensar que o x está assumindo valores cada vez maiores, então a gente vai recair, aqui, né, substituindo no x, a gente vai recair numa indeterminação, porque a gente vai ficar com infinito elevado à quarta, que tende a infinito, menos infinito elevado ao cubo, que também tende a infinito. Então a gente fica com uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E aí, para tirar essa indeterminação, a gente vai colocar o x² em evidência. Então vai ficar x² que multiplica 3 menos 8 sobre x mais 6 sobre x² mais 2 sobre x². E aí, quando x tende a infinito, vamos pegar aqui outra cor. Quando x tende a infinito, 8 sobre um número muito grande vai para 0, aqui vai para 0, aqui vai para 0. Então, isso tudo vai tender a 3 vezes x². Como x está tendendo a infinito, isso vai tender a mais infinito. E aí, observe o seguinte, se aqui o x estivesse tendendo a menos infinito, seria o mesmo procedimento. Sendo que no final, quando a gente substituísse o x por menos infinito, como o expoente aqui do x é par, vai ficar positivo da mesma forma. Então, quando x tende a menos infinito, a função também vai para mais infinito. Ou seja, nos dois sentidos, quer dizer, então aqui a gente já pensa assim, olha. Vou pegar esse aqui mais fininho um pouco. Aqui a gente já pensa assim, ó. Tanto quando x vai para mais infinito quanto quando x vai para menos infinito, a função f está indo para mais infinito. Ou seja, a função vai para cima nos dois lados. F vai para mais infinito dos dois lados. Aí vamos pegar a próxima coisa. A próxima coisa é analisar o crescimento. O crescimento é dado pelo sinal da primeira derivada. Então, vamos ver aqui o sinal da primeira derivada. Então, para isso, a gente vai derivar a função, vai ficar f' de x, vai dar 12x ao cubo, menos 24x² mais 12x. E aí, vamos igualar isso a zero para achar os pontos críticos. Daí, a gente pode colocar 12x em evidência, vai sobrar x² menos 2x mais 1 igual a zero. Aí, para que um produto de dois fatores dê zero, um dos dois tem que ser zero. Então, ou 12x é igual a zero, ou o x² menos 2x mais 1 é igual a zero. Aí, aqui do primeiro, 12x igual a zero, dá x igual a zero. E aqui do segundo, isso é uma equação do segundo grau. Que se a gente aplicar a Bhaskara, quer dizer, se encontrar o delta, você vai ver que o delta é igual a zero. Então, aqui a gente só vai ter uma raiz, que é x igual a 1. E aí, a gente tem que, quer dizer, aliás, antes, o x igual a zero e o x igual a 1 são os pontos críticos, ou seja, são os candidatos a máximos e mínimos da função. Só que agora a gente precisa estudar o sinal da derivada, porque o sinal da derivada nos dá o crescimento da função. Então, para isso, a gente vai ter que estudar o sinal dessa primeira função aqui, que é 12x. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Então, o gráfico é uma reta. Essa reta é crescente, porque o A é positivo. Então, é positivo acima do eixo e negativo abaixo.
E aqui a gente tem uma parábola, porque é do segundo grau, tem que prestar atenção, porque às vezes quando você encontra só uma raiz, vocês se confundem e acabam fazendo reta, que não é reta, é parábola porque é do segundo grau. Essa parábola tem concavidade para cima, porque o coeficiente do x ao quadrado é positivo. Só que essa parábola tangencia o eixo, porque só tem uma raiz. Então essa parábola está assim, ó. O que quer dizer que é sempre positivo, porque está tudo acima do eixo. Então, quando a gente fizer a combinação de sinais, aliás, eu vou até fazer o seguinte aqui, eu vou fazer cada um de uma cor, vou colocar esse aqui. Vou colocar esse aqui, nessa outra cor aqui, para marcar os sinais, para a gente fazer a combinação de sinais. Então, olha, vou marcar em azul os sinais da primeira função. Então, aqui está o zero, e é negativo antes do zero e positivo depois do zero. E vou marcar em amarelo o sinal da segunda. A raiz dela é o 1, então tem que marcar de forma coerente com o que a gente colocou aqui para o zero, então tem que ser a direita do zero. Aí, é sempre positivo, então positivo em tudo. E aí, fazendo a regra de sinais, vai ficar mais com menos vai dar menos, mais com menos vai dar menos, mais com menos vai dar menos. Aí aqui está o zero. Depois, entre 0 e 1, os dois são positivos. Então, positivo, que está 1. E depois do 1, os dois também são positivos, estão tudo positivo. Então, daqui a gente conclui que a derivada é negativa para x menor que zero. E a derivada é positiva para x maior que zero. Então, olha, colocando isso aqui numa reta numérica, a gente vai ter o seguinte. Aqui está o zero. Onde a derivada é negativa é porque a função é decrescente. E onde a derivada é positiva é porque a função é crescente. Então, aqui a gente tem outra informação importante, que é o crescimento da função. Bom, aí agora a gente conclui o seguinte. Se antes do zero a função desce e depois do zero a função sobe, então é porque o zero é um mínimo. Né? Imagina, antes do zero ela é decrescente, depois do zero ela é crescente, então a gente tem um mínimo no zero. Só que para a gente achar qual é o ponto, a gente vai ter que substituir o x por zero, porque isso aqui é o valor do x. Mínimo em x igual a zero. Só que a gente achou esse ponto. Lembra, lá em cima a gente encontrou ó, que quando x era zero, o y dava 2. Então aquele ponto lá, 0,2, é o ponto mínimo da função. Aqui tem outra informação importante. E, finalmente, a gente vai ver a concavidade. A concavidade é dada pelo sinal da segunda derivada. Então, a gente vai ter que derivar novamente. F2' de x vai dar, ó, aqui está F', então vamos derivar de novo. Vai ficar 36x ao quadrado menos 48x mais 12. Aí vamos igualar a zero. Aí dividindo isso tudo por 12, vai ficar 3x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a zero. Aí usando Bhaskara aqui, a gente vai fazer o delta, vai dar b ao quadrado é 16, menos 4a vezes c, fica 16 menos 12, que dá 4. Então, x vai ser menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Então, a gente tem a primeira raiz é 6 por 6 dá 1, e a segunda raiz é 4 menos 2 dá 2, por 6 dá 1/3. E aí, agora vamos ver o sinal. Aqui, ó, é o sinal da segunda derivada. A segunda derivada é uma função do segundo grau, com concavidade para cima, porque o coeficiente do x ao quadrado é positivo. Então, isso aqui é uma parábola. As raízes são 1/3 e 1. Negativo embaixo, positivo em cima.
Só que o sinal da segunda derivada nos dá a concavidade da função. Então, isso aqui nos faz concluir que a nossa função aqui é concavidade da função. Então, a nossa função vai ser da seguinte forma. Onde a segunda derivada é positiva, a concavidade está para cima. Então, aqui é a concavidade para cima, entre 1/3 e 1, concavidade para baixo, depois de 1, concavidade para cima. O que quer dizer, então, que em x igual a 1 e x igual a 1/3, a gente tem os pontos de inflexão. Porque os pontos de inflexão são os pontos nos quais a concavidade muda. Então, isso aqui é ponto de inflexão. E esse também. Mas aí a gente tem que achar o ponto inteiro. Quer dizer, a gente tem que encontrar quem é a imagem do 1/3. Então, vamos ter que substituir 1/3 lá na função. A função, ó. 3x² menos 8x3 mais 6x2 mais 2. 3x², deixa eu ver aqui. 3x² menos 8x3 mais 6x2 mais 2. Para a gente poder calcular. Então, a imagem do 1/3 vai ficar 3 vezes 1 sobre 3² menos 8 vezes 1 sobre 3², que é 27. Aqui eu não resolvi porque eu vou simplificar. Mais 6 vezes 1 sobre 3², que é 9, mais 2. Aí aqui a gente simplifica o 3 com 3², que vai ficar 3². Então, vai ficar... Daqui fica 1 sobre 27 menos 8 sobre 27. Vai dar... Ai, ficou muito fininho. 1 sobre 27 menos 8 sobre 27 vai ficar menos 7 sobre 27. Aí eu vou tirar logo o MMC com esse 9. Aqui vai ser por 3. Aqui vai ser por 3. Aqui o denominador é 1. Então, vai ser por 27. Então, vai ficar assim. Então, 6 vezes 3, 18. Então, mais 18 sobre 27, mais 2 vezes 27 dá 54 sobre 27. Aí, isso vai dar 18 menos 7 dá 11. Aí, 54 com 11 vai dar 65 sobre 27. Aí, 65 sobre 27 vai dar aproximadamente 2, aí dá 54, falta 11, aí 110 por 27 vai dar 5, não, vai dar 480, 4 vezes 7, 28, 108. É, aproximadamente 2,4 alguma coisa. Então, a gente tem o primeiro ponto de inflexão, que é 1/3, e aqui eu vou aproximar para 2,4. E o segundo ponto de inflexão vai ser a imagem do 1. Então, vou encontrar aqui a imagem do 1. Vai dar 3 menos 8 mais 6 mais 2, que vai dar 3. Então, o outro ponto de inflexão é 1 com 3. Com isso, a gente já consegue fazer o nosso gráfico. Então, olha só. Bom, primeiro vamos marcar lá o nosso ponto mínimo, que é o ponto 0,2. Vou fazer isso aqui em outra cor. Então, aqui 0 com 2. Vou fazer aqui uma escala grande. Então, esse é o mínimo, quer dizer, é o menor ponto da função, o ponto mais baixo da função. Depois a gente tem os pontos de inflexão, que são os pontos nos quais vai mudar a concavidade. Então, vamos marcar lá 1/3. A terça parte, se aqui for 1, então a terça parte. Então, aqui é 1/3. Aqui é o 2. Aqui é o 3. Então, 2,4 é mais ou menos aqui. Então, aqui vai ser o ponto 1/3 com 2,4. E o ponto 1
com 3 tá aqui em cima. Então, são os únicos pontos que a gente conhece. Eita, ferro. Eita. São esses 3 pontos aqui. Agora, vamos ver como é que a gente vai marcar isso. Deixa eu colocar aqui em outra cor. Então, olha só. Primeiro, lá no menos infinito, ó. Lá no menos infinito, a função está tendendo ao mais infinito. Então, aqui desse lado, a função está vindo de cima. Está vindo do mais infinito. Aí, antes do zero, a função é decrescente. E antes de 1/3, ela tem concavidade para cima. Ou seja, ela está decrescendo com concavidade para cima e vindo lá do mais infinito. Então, aqui, ela está decrescendo com concavidade para cima. Aqui até o zero. Aí, depois que passa do zero, ó, a função fica crescente. E até o 1/3, ela continua com concavidade para cima. Então, passou do zero até 1/3, ela está crescente com concavidade para cima. Só que depois do zero ela é crescente o tempo inteiro, mas entre 1/3 e 1, ela fica com concavidade para baixo. Então, aqui eu tenho que fazer crescente, mas com concavidade para baixo. Então, ó, inverte a concavidade, inverte a barriguinha dela. Ela está crescente com concavidade para baixo. E depois de 1/3, a concavidade fica para cima de novo. Então, aqui, a concavidade fica para cima de novo e ela está indo para mais infinito. Então, esse é o gráfico da nossa função. Aí é interessante você pegar o GeoGebra e jogar lá no GeoGebra. Aliás, quando você estiver fazendo exercício de construção de gráfico, é interessante, na hora de construir, você jogar no GeoGebra para ir fazendo o link das informações que você encontrou com o gráfico que você está achando no GeoGebra, certo? Porque, na verdade, a maior dificuldade aqui é você conseguir jogar as informações encontradas para construir o gráfico. Tá legal?